Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos chegando ao nosso 22º dia de devocional. Hoje nós vamos ler o texto em Gênesis capítulo 21, do 9 ao 21. Esse texto de hoje vai nos mostrar uma configuração de família um pouco diferente e como a graça de Deus alcança essas famílias. Nós vamos ouvir o texto bíblico e em seguida vamos à nossa meditação. Que Deus abençoe você. Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Bersebá. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Bom, acabamos de ouvir o texto bíblico. O título do nosso devocional de hoje é A Graça de Deus sobre as Mães Solteiras. Talvez isso soe mal para nós, principalmente dentro do contexto daquilo que a própria Bíblia intitula como família. Mas nós devemos tomar cuidado porque, na verdade, uma família ela tem várias configurações. Na verdade, o que temos aqui é Agar, mãe de Ismael. Foi, na verdade, um erro de Abraão que levou Agar a ter o filho Ismael, mas isso não significa que a criança e a mãe devem ser culpadas pela situação. Ao contrário, Deus agracia e derrama bênção sobre mães solteiras, pais que vivem com seus filhos, ou filhos que vivem com seus avós. Enfim, as configurações de família vai depender muito da situação em que se encontra as pessoas e como foi constituída essa forma de condução familiar. Nós entendemos que a graça de Deus atinge a família como um todo. Não podemos considerar a família somente pai, mãe e filho. Nós precisamos, na verdade, entender que a graça de Deus ela vai agir aonde nós não conseguimos. O texto de hoje nos mostra uma história interessante. No primeiro momento, nós vimos então uma pequena realidade dentro do seio familiar de Abraão e uma realidade de dificuldade. De repente, Ismael, o filho de Agar, começa a zombar do filho Isaque de Abraão. E isso gera uma situação de constrangimento para Sara. Sara então resolve conversar com Abraão, pedir a ele que estivesse despedindo ela, Agar, e juntamente com seu filho Ismael, para que eles pudessem, na verdade, ter sossego e tranquilidade na criação do filho. E nesse instante, nós vemos aqui então Abraão resistindo a essa situação. Ele diz que não poderia fazer isso porque Ismael era seu filho também. Mas aí Deus vem sobre Abraão e diz claramente para Abraão, para ele fazer isso. E que ele não tivesse medo
porque Deus estaria assistindo tanto a Agar quanto a Ismael. E de Ismael, faria uma grande nação também. E nós sabemos essa história, a divisão de dois povos aqui. Nós vemos os judeus, né, vindo da descendência de Isaac, e nós temos então os árabes e outros muçulmanos vindo da descendência de Ismael. Essa realidade aqui mostra para nós como a graça de Deus atinge a vida do homem, independente de nós ou das estruturas que muitas vezes nós criamos. A aplicação do nosso devocional de hoje, que Deus é um Deus maravilhoso. Ele age aonde nós não agimos. Ele faz quando nós não fazemos. A graça dele atinge, diante de todas as situações, aqueles que precisam dela. Deus, na verdade, ele não está interessado na perfeição das nossas estruturas familiares. Ele está interessado em agir nas estruturas familiares. Apesar dos nossos erros, defeitos, a graça de Deus quer nos transformar, mudar, modificar. Não adianta a gente querer ser uma família certinha, nós não vamos conseguir. Somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Então, nesse sentido, a graça de Deus atinge então a essa mãe que é solteira, que é Agar. E Deus derrama graça sobre ela. E ela tem então a situação da sua vida transformada e modificada. E o autor diz assim: em nossa família podem existir representantes como Agar. Talvez você se identifique como Agar em sua vida. Saiba que o mesmo Deus que animou, socorreu e demonstrou a sua graça e misericórdia a Agar é o mesmo que está pronto a ajudar e animar você também. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a estrutura da sua família. E o autor ainda faz duas perguntas. Temos nós em nossa família demonstrado amor e graça e misericórdia pelas mães e pelos pais que geram filhos fora dos planos originais de Deus? 2. Ore por alguém da família, mãe, pai e filhos, que precisam ser alcançados pela graça, a misericórdia e o socorro de Deus em sua família. Que Deus abençoe a sua família, que Deus derrame graça sobre ela. Nós vamos orar nesse instante. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, a Deus, porque tu és um Deus bondoso. O Senhor vai além, Senhor Deus, dos nossos pensamentos, vai além de todas as histórias. Como o Senhor, ó Pai, encontrou Agar e diante da situação que ela vivenciava, o Senhor também a atingiu com a sua graça. Que o Senhor possa atingir as famílias que nessa hora, Senhor Deus, reunidas estão nos ouvindo. Que o Senhor derrame teu poder sobre elas, que cada situação esteja debaixo do teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.